Pai do Senhor a todos, amém? Vamos estar começando o nosso culto nesse momento. Quero convidar você a se colocar de pé. Que você possa abrir o seu coração nessa noite para poder estar recebendo do Senhor essa noite, amém? Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, essa noite para te louvar, te adorar, engrandecer o teu nome, ó Deus. Que o Senhor possa vir, ó Deus, descer sobre nós, ó Deus, o teu Espírito, ó Deus, sobre nós. Nos cubra, ó Deus, com o teu amor, com a tua paz. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz a cada dia. Veja, vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Quebra, ó Deus, o nosso orgulho, ó Pai. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê sombras que nos seguiam? Do nosso orgulho, veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu.
chão, até o meu coração se deu, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se perdeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Importa é que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa é que ele seja o único Senhor. Se não é por Ele que nós estamos aqui, por quem será? Se não é para adorá-lo, exaltá-lo, por que será? Nós não somos nada. Do nada viemos e do nada voltaremos. Somos apenas pó. E a única coisa que há em nós que importa é o fôlego de vida que Ele nos deu, o Espírito Santo dele que está em nós. Nós não somos nada. Veja os tronos de outros jogados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não louvará? O Rei. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até
maior que toda sombra que a gente insiste em projetar. Importa é que Ele seja o único Senhor. aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Sobre toda a terra e céus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, é o Senhor em quem nós temos a vitória e Ele nos ajuda. que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Declare e diga: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Declare: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Amém. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Quem vai fazer o momento de dízimos e ofertas? Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia, amém? Eu queria que jogasse aqui Marcos, capítulo 12, verso 41 ao 44. E Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava o dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre. Porque todos deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía e todo o seu sustento. Que palavra forte, né? Às vezes a gente pensa que aquela pessoa do nosso lado está podendo ofertar muito, e a gente põe só uma moedinha, a gente põe só um pequeno dízimo, mas o Senhor honra, como se aquilo fosse a maior riqueza que você pudesse oferecer a Deus. E isso não é só sobre dízimos e sobre ofertas. Talvez a gente está olhando aqui o louvor acontecendo e a gente está imaginando assim: nossa, o louvor está oferecendo o melhor louvor, aquela coisa estrondosa, maravilhosa. Mas você aí no seu cantinho pode oferecer o seu melhor para Deus, o melhor do seu louvor, o melhor do seu dízimo, o melhor do seu tempo. Hoje eu tive um dia muito corrido, aliás, todos os dias são para todo mundo, não é só para mim, eu tenho certeza. E aí a gente chega em casa correndo, a gente chega em casa, mas é correndo de verdade. A gente vai trocando os meninos de braço, enquanto um dá comida, o outro dá banho, enquanto um dá banho, o outro dá comida. Quando você toma banho, o que tinha tomado banho já está sujo, e vira aquela confusão. E aí a gente entra dentro do carro correndo, para chegar na igreja correndo, mas não abrimos mão de oferecer a Deus o nosso tempo, a nossa oferta de tempo. Então eu quero que você traga o seu dízimo. Pode ser uma moedinha, pode ser uma nota pequena, ou pode ser uma nota grande. O Senhor está olhando nesse momento a disposição do seu coração. Às vezes o Senhor olha para mim e fala assim: ela poderia ter me dado o dia todo, e eu dei. Mas Ele está olhando, ela tirou 1 hora do dia, ela está aqui. É a disposição do coração. O Senhor, meu querido, Ele honra a sua fé. Repita assim comigo: o Senhor honra a minha fé, seja ela qual for o tamanho. Se a sua fé está dizendo que vai transbordar, Ele vai honrar. Se a sua fé está dizendo que vai ser um pequeno cálice, Ele vai honrar. Mas Ele vai honrar a sua fé, seja ela o tamanho que for. Amém? Saia do seu lugar.
Entregue o seu dízimo, a sua oferta. E quando você voltar para o seu lugar, oferte também ao Senhor a sua adoração através dessa canção. Feche os seus olhos e comece a adorar o Senhor também nesse momento. Amém? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Aleluia. Este é o som do carpinteiro batendo Aleluia. a porta. Aleluia. Carpinteiro batendo a porta. Aleluia. Este é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare isso, igreja. Que ruja o leão Levante as suas mãos e diga: e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade De Jesus. Eu acordo apaixonado, Aleluia. passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado. Meio da noite levanto
nós queremos abençoar os dízimos e as ofertas. Nós queremos abençoar, Pai, aquele que trouxe, mas nós também abençoamos aquele que não pôde trazer. Nós queremos que a abundância de Deus alcance essas casas, alcance esses lares. Nós queremos que a abundância de Deus nos alcance. Pai, nós declaramos a bênção em nome do Senhor Jesus sobre cada um que cumpriu em obediência o chamado do Senhor, o pedido do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha trazer a medida de abundância sobre aquele que esteve aqui essa noite, dizimando e ofertando o seu tempo, a sua adoração, o seu dízimo de oferta do seu salário, tudo, Pai, que nós colocamos e apresentamos no teu altar, que o Senhor venha abençoar com uma medida transbordante, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, pode sentar no seu lugar. O pastor Wesley está ausente, está cumprindo uma programação pessoal que ele tinha feito. Vou dar os avisos rapidamente. A irmã Maria quer dar um testemunho, não é isso, irmã Maria? Pode vir aqui, já fica posicionada enquanto ela vem. Nesse sábado nós teremos o culto dos jovens, às 19h30, o culto dos jovens. Se você tem entre 5 e 100 anos, você é convidado a vir. O culto é dos jovens, então estão todos convidados a vir. E é maravilhoso. Eu venho com os meus meninos dançam, meus meninos pulam e ouvem a palavra, e é um momento de muita liberdade. É maravilhoso, gente. É um culto diferente, um astral diferente. Venha e participe às 19h30. E no domingo, nós temos o culto da família, o culto da celebração, às 18h30. Também não gaste o seu tempo que você pode gastar na casa de Deus, assistindo televisão, fazendo outras coisas. Se você pode vir, venha. Se você pode vir, venha. Diga assim: eu vou. Eu posso e eu vou. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Assim, para quem não sabe, há 3 anos atrás eu tive câncer, né? Sim, esse problema de saúde que eu tive que fazer 2 cirurgias, fiz quimioterapia e fiz rádio. E agora eu tomo quimioterapia oral, que é o remédio. Então, todo mês, assim, eu vou lá no Araújo Jorge e as minhas emoções ficam abaladas. Mas o mês passado, eu fui e não fiquei abalada as minhas emoções. E hoje, de novo, eu fui e não me abalou as emoções. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, que é mais um passo que Deus me deu. Toda a honra e toda a glória para Jesus. Aleluia, irmã Eliane também tem um testemunho, uma vitória, com certeza, né, irmã? Pai do Senhor, amados. Como é bom servir o Senhor e ser realmente fiel a Ele. Nos sábados, nós fomos no monte para queimarmos os pedidos de todos os irmãos. E ficamos, eu, a irmã Solange e a irmã Sara, ficamos lá mais um tempo. E para a honra e glória do Senhor, eu coloquei um pedido bem específico para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu preciso dessa resposta. Irmãos, foi o prazo de eu chegar em casa, arrumar almoço para o meu marido, almoçarmos. Quando eu sentei no sofá, meu telefone começou a tocar. Eu fiquei assim, eu falei: Senhor, quem está me ligando uma hora dessa, né? Num sábado. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, era a resposta que eu tanto esperava. Ou seja, menos de 2 horas eu recebi a resposta. Porque Deus é fiel. Basta confiar e entregar nas mãos dEle e descansar o coração. Eu agradeço pela oportunidade. Não tem nada que nos torne com a fé mais fervorosa do que ouvir testemunho, não é verdade? Com 2 horas, irmã, olha, irmã, o testemunho da irmã Maria, eu fico aqui arrepiada, porque não tem nada que semeia mais na nossa fé
do que você ver Deus agindo no meio da igreja, Deus agindo nas vidas, Deus agindo no meio do seu povo. Isso é para testemunhos aqui na igreja e fora da igreja. As pessoas precisam ouvir o que Deus faz. Deus ainda é um Deus de milagre. O problema é que o povo se cala e não fala. Deus ainda é um Deus de milagre. Ele não muda, Ele é imutável. Amém? A Cláudia, a pastora Cláudia vai estar trazendo a palavra. Cláudia, porque é o hábito, né, mana? Quase que eu falei, a mana vai trazer a palavra, mana. Coloque-se de pé, vamos orar por ela. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor a pastora Cláudia. Nós queremos que o Senhor a use com ousadia, com intrepidez. Nós estamos ansiosos por essa palavra. Nós queremos que essa palavra crie raízes profundas no nosso coração. Que ela semeie, que ela dê frutos, Pai. E que em nome do Senhor Jesus, durante toda a semana, o Senhor fale conosco através dessa palavra que será semeada, Pai. A terra está pronta, Pai. Então lança a tua semente, Pai. E aguarde, Pai. Crave ela, Senhor, nos umbrais do nosso coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para quem não sabe, ela fala mana, é porque ela é minha irmã mesmo de sangue, tá? Alguns aqui não sabem ainda, mas ela é minha irmã de sangue. Irmã duas vezes, irmã na fé e irmã de sangue. Pode se sentar, meus queridos. Amém? Pode se sentar. Eu tenho certeza que Deus, eu pedi muito que Deus falasse ao meu coração, antes de falar ao seu coração. Eu pedi ao Senhor que trouxesse uma palavra que realmente viesse de encontro ao meu espírito, para depois ir de encontro ao seu espírito. Porque todo aquele que traz a palavra, o Senhor tem que abalar, o Senhor tem que falar. E o Senhor fala primeiro conosco. Amém? E eu quero trazer uma palavra na sua vida. Transformando prisões em propósito. Uau! Mamãe Maria entregou um testemunho aqui, que o Senhor transformou a situação dela, porque só quem vive o que ela vive, só quem viveu e quem vive o que ela vive, sabe testemunhar o que ela está passando. Vocês entendem quando eu falo testificar, testemunhar, queridos? Existem lutas, existem prisões, que somente entende aquele que vive aquela situação. Porque para outros é muito fácil dizer, não, vai passar, vai dar certo, tenha fé, fica firme. Poxa, mas você está vivendo aquela prisão que aquela pessoa está vivendo? Mas eu quero te dizer, que é orando, que é louvando, que é adorando, que você quebre as cadeias. Aleluia, você pode dizer aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glorifique a presença de Deus. Comece a adorar ao Senhor, comece a glorificar. Isso não depende do louvor, isso não depende do irmão que está do seu lado, isso depende de você. Está glorificando ao Senhor, depende da sua adoração. Aleluia! Não depende. Eu gostaria que projetasse para mim lá no livro de Atos. Se você quiser abrir a palavra de Deus, nós vamos mergulhar naquilo que traz vida. Atos capítulo 16, no versículo 26. Amém? De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quem pode dizer aleluia? Olha que tremendo. Quem conhece essa parte da Bíblia? Paulo e Silas. Aleluia. Mas para nós entendermos um pouco mais sobre o motivo dessa prisão, e como Deus fez essa ação extraordinária do terremoto, algo sobrenatural na física, no mundo da natureza, agir ali. Nós vamos voltar um pouquinho nessa história. Voltando um pouquinho na palavra, Paulo e Silas estavam cumprindo um propósito de Deus. Amém?
Paulo e Silas estavam caminhando e cumprindo o propósito de Deus. O que Paulo estava fazendo? Pregando as boas novas, estava trazendo salvação. Ele estava evangelizando Filipos. E quando nós vemos ali que Paulo estava cumprindo, no verso 16, lá no capítulo 16, diz assim: certo dia, indo nós a um lugar de adoração. Olha só, Paulo, ele tinha uma vida de oração. Certo dia, indo a um lugar de oração. E se nós voltarmos ali um pouco no versículo 13, fala assim, no capítulo 16, no versículo 13, confirma mais ainda que Paulo tinha uma vida de adoração, de oração. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar o lugar de oração. Paulo e Silas oravam. Homens de fé, tinham um propósito, mas estavam em oração. Eles sabiam que eles eram homens, ministros da palavra de Deus, mas eles oravam. E quando nós descemos um pouco mais ali, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico dessa prisão. Havia uma jovem que ela era usada como adivinhações. E essa jovem vivia em Filipos, andava ali no meio do povo. E ela era escrava dos senhores. E aqueles senhores, na economia, no fluxo econômico, eles ganhavam dinheiro com aquela jovem. E era um poder econômico forte, porque é como se fossem os empresários, eram os empresários fortes de lá. E eles ganhavam muito dinheiro através dessa jovem. E essa jovem estava o tempo todo atrás de Paulo. E ela andava por muitos dias. Se você olhar aí num contexto mais à frente, fala que ela andava por muitos dias atrás de Paulo. E ela ficava assim: estes homens são os servos do Deus Altíssimo e estão pregando, aclamando a salvação. Ela ficava o tempo todo atrás de Paulo. Eu creio que Paulo se irritou. Paulo deve ter ficado muito nervoso. Gente, não aguenta essa mulher mais atrás de mim. Não aguenta essa jovem. E Paulo chegou até aquela jovem naquele momento. Ele sabia que o que ela estava falando era verdade, mas o espírito que estava nela era maligno. Paulo expulsou o demônio daquela jovem. E aquela jovem foi livre. Aleluia! Vocês não entenderam? Aquela jovem foi livre. O poder de Deus começou a agir ali. Ele estava sendo já perseguido, mas ele estava fazendo o ministério do Senhor. Estava cumprindo o propósito de Deus. E quando aquela jovem, os demônios saem daquela jovem, o demônio sai, os empresários viraram contra Paulo e Silas. Houve um levante contra Paulo e Silas. E você sabe o que aqueles empresários fizeram, aqueles donos daquela escrava, porque Paulo causou uma desestrutura econômica ali agora. Tirou dinheiro do bolso dos ricos, não é verdade? Então Paulo causou uma desestrutura, um caos ali para eles. E o que eles fizeram? Mandaram prender Paulo e Silas. Só que antes de prender Paulo e Silas, eles tiraram as roupas dele. Se você seguir ali no versículo mais à frente, os magistrados ordenaram, aqui ó, lá no versículo 22, a multidão ajuntando-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, eles reuniram a multidão, ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois, serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Paulo ficou nu, uma vergonha, uma humilhação, um estado de humilhação. Paulo foi açoitado e Paulo foi jogado na prisão, injustamente. Queridos, eu vou entrar num contexto mais intenso ainda. Quando fala de açoites, de humilhação,
Paulo era romano. E naquele território ali, quem estava governando era César. César era um romano. E havia uma lei ali naquele lugar. Os romanos não poderiam ser açoitados, nem humilhados, injustamente. A lei lá era severa. Injustamente. E Paulo, sendo romano, foi. Paulo poderia ter começado a abdicar os seus direitos. Poderia começar a clamar pelos seus direitos. Mas Paulo silenciou. Paulo foi jogado na prisão com seus pés. Aonde? Seus tornozelos foram presos? Nos troncos, né, irmão? Nos troncos. E teve um detalhe. As autoridades falaram para o carcereiro, falou assim, olha, vocês não afastem os olhos desses homens, um segundo sequer. É para vocês ficarem o tempo todinho, para você ficar o tempo todinho de olhos neles. E aconteceu que Paulo e Silas foram para a prisão. E todos conhecem. O que Paulo e Silas fez? Oi? Louvaram. Adoraram. E oraram, com certeza. Porque quando a gente louva, quando a gente adora, quando a gente ora, a gente enche da presença de Deus. E à meia-noite, aquele lugar foi tomado pela presença de Deus. Vocês não escutaram. A presença de Deus foi tomada naquele lugar. Aleluia! A presença do Senhor encheu aquela prisão. E era um ambiente, um caos. Paulo estava em um caos. Se você olhar pela história, só de lermos ali, nós vemos que é um caos, uma situação de humilhação. Paulo podia estar murmurando? Sim. Paulo apanhou, Paulo foi humilhado. Paulo, quando ele chegou lá, ele podia estar lá dentro da prisão, como a gente vê em filmes, né? Fica, ai, que dor, sentindo dor. Mas eles fizeram diferente. Paulo e Silas começaram a adorar. Paulo e Silas começaram a louvar. Em meio à tribulação, eles adorando e louvando ao Senhor. Em meio à tribulação, nada podia calar a voz de um adorador. Nada podia calar a voz de um adorador. Circunstância nenhuma poderia calar a voz de um adorador. Porque ele entendia o propósito dele diante de Deus. Nada pode calar daquele que entende o seu propósito. E Paulo adorando. E o incrível, olha só, que Paulo adorava e todos os prisioneiros começaram a ouvi-lo. Ah, que lindo! Todos os prisioneiros começaram a ouvi-lo. O que significa isso? Que impactou o ambiente onde ele estava. Aleluia! Você consegue impactar o ambiente onde você está, adorando, louvando e glorificando a presença de Deus? E quando Paulo estava adorando, impactando o ambiente onde ele estava, um terremoto. Quem imaginava do nada surgir um terremoto? Gente, terremoto é uma lei da natureza, né? Como que eu vou falar? Acho que é uma revolta da natureza. Eu acho que é um grito da natureza. Quando tem um terremoto, é um grito da natureza que tem algo errado. Então, quando o Senhor manda aquele terremoto, a palavra de Deus diz que abala as estruturas daquela prisão. Aleluia! As estruturas daquela prisão foram abaladas. E o poder de Deus entrou naquele lugar. Todos, queridos, a palavra de Deus não diz que somente Paulo e Silas, que cumpriam o propósito de Deus, foram soltos. Não, a palavra de Deus diz que todos foram soltos. Porque Paulo e Silas contaminou o ambiente daquele lugar em adoração
soltos. Aleluia. Todos foram livres. A sua atitude em meio à adversidade pode impactar aqueles que estão ao seu redor. É a sua atitude que impactou aquele que está ao seu redor. Nós não temos que esperar que o outro faça, não. Nós temos que mudar para que o outro veja isso e seja contaminado. Você já viu aquela história de pessoas felizes alegram outras pessoas felizes? Mas pessoas infelizes contaminam outras pessoas infelizes também. Eu lembro uma época que eu trabalhava numa empresa, não vou nem falar o ano, uma época para trás. E eu lembro que eu tinha uma colega de serviço. E ela chegava, toda vez que ela chegava, ela fica assim: ai, eu tô com a minha cabeça doendo hoje. Ai, minha perna tá doendo. Ai, meu cotovelo tá doendo. Ai, tá doendo isso. Todo dia ela chegava com a dor. De repente, eu comecei a trabalhar e falava assim: nossa, minha cabeça tá doendo. Ai, meu joelho tá doendo. Ai, não sei se... Falei, meu Deus, eu tô igual ela. Quando você vai ver, você tá murmurando do mesmo jeito. Mas nós temos o discernimento de Deus. Então nós temos que ser pessoas que trazem o poder e a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus usa ações para libertar e transformar. Deus respondeu o louvor de Paulo com uma intervenção sobrenatural. O terremoto, Deus ouviu a oração de Paulo com uma intervenção sobrenatural. Você crê que Deus pode agir na sua vida com uma intervenção sobrenatural? Se você quer, glorifica ao Senhor, aleluia. Deus pode trazer na sua vida uma intervenção sobrenatural. Se nós olharmos para a circunstância, para dificuldades, queridos, nós não vamos nos mover. Independente da situação, da circunstância, louve, adore, glorifique, traga a presença de Deus nos ambientes onde você está. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou muito silenciosa, às vezes assim, eu gosto de conversar, mas eu gosto muito de ouvir. Eu amo ouvir. Então, às vezes eu fico muito no silêncio, mas não é porque eu estou em silêncio, eu gosto de ouvir o que está passando no ambiente onde eu estou. E com isso eu aprendo tanto, porque eu aprendo o momento certo de abrir os meus lábios. Eu aprendo o momento certo de entender a situação, a circunstância que eu estou vivendo. O impacto da oração, da adoração, ela impactou o ambiente, cria um espaço para que a presença de Deus e a manifestação do poder de Deus entre naquele lugar. Era meia-noite, todos estavam ouvindo o louvor, todos. Era meia-noite. Todos estavam ouvindo o louvor. Quem aqui já começou a glorificar em casa mesmo, dentro do banheiro, sozinho, glorificando a presença de Deus? Deixa eu te falar, o seu louvor, ele chega no seu vizinho, sim. O pastor Zacarias várias vezes testemunha aqui que ele sai entrando nas repartições públicas. Eu tive a oportunidade de ver isso, louvando ao Senhor. Ele entra cantando, não importa quem está olhando ou quem deixa de olhar, mas ele entra louvando. Quantos lugares nós temos passado e somos representantes do céu e não abrimos os nossos lábios, ou apenas com atitudes e ações. Não precisamos dizer e andar com a Bíblia, dizendo que só a Bíblia ela tem que ser o nosso alimento diário. Diário.
Mas quantas vezes o nosso testemunho, a nossa edificação não tem alcançado os lugares onde nós estamos. E nós somos usados para impactar o ambiente onde colocamos os nossos pés. Deixa eu te falar, você é usado para impactar o ambiente onde você pisa os seus pés. Aleluia! Você é impactado para agir no ambiente ali onde pisa os seus pés. Deus, Ele usa você. Você pensa, não, Deus não me usa porque eu não falo em línguas. Deixa eu te falar. Deus usa a presença de Deus que está em você. Vamos ver um exemplo incrível de adoração dentro da palavra de Deus? O rei Saul, ele ficava possesso. O que chegava aos ouvidos do rei para ele acalmar? O louvor da harpa que Davi tocava. Deixa eu te falar, era a harpa que chegava até, o toque da harpa que chegava até ele? Não. Era a presença de Deus usada em Davi, que chegava através do louvor e libertava e acalmava. Louvor traz paz. Traz paz. A presença de Deus traz paz. Queridos, Deus transforma prisões. Deus transforma prisões em propósito. A prisão que Paulo estava foi transformada em propósito. Várias vidas foram salvas. Aquela vida daqueles prisioneiros que alguns estavam até condenados à morte. Queridos, o carcereiro, quando viu que aquelas portas todas estavam abertas, ele estava dormindo. Quando ele acordou, ele viu todas as grades abertas. E ele viu que não tinha mais nenhum prisioneiro. Aquele carcereiro, ele desesperou. Você sabe o que ele fez? Ele pegou a espada e ia se matar. Quando ele pegou a espada para se matar, Paulo chegou e falou assim: não faça isso. Não faça isso. O carcereiro parou, se derramou, ligou as luzes, prostou-se ao chão e falou. Como? Ele diz lá no versículo 30. Então levou-se para fora e perguntou. Ele levou os prisioneiros todos lá para fora e ele perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo não tinha pregado para aquele carcereiro, mas a presença de Deus e a ação de Deus fez com que os olhos humanos vissem o poder de Deus naquele lugar. Aleluia! Foi a presença de Deus, que aquele homem estava dormindo quando tudo aconteceu. Ele viu alguma coisa, irmão? Ele não viu nada, ele estava dormindo. Mas quando ele abriu os olhos, havia uma atmosfera de adoração naquele lugar. Havia uma atmosfera de adoração. E olha só, quando ele falou: o que faço para ser salvo? Lá no versículo 31 diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os da sua casa. E aquele carcereiro se converteu ao Senhor. Aleluia! Ele se converteu ao Senhor. Aleluia! O Senhor, Ele muda um ambiente para estabelecer a paz. Louvar em tempos difíceis não é negar a dor. Não é negar. Eu vou contar 2 histórias para vocês. Eu vivi um momento de muita luta na minha vida que eu nunca imaginei passar na minha vida. E eu vivi 30 dias louvando, orando e adorando ao Senhor. Em momento nenhum eu murmurei a Deus. Em momento nenhum. Louvando e adorando ao Senhor.
Engraçado, quando assim, quem é do louvor, quem é da adoração, é uma situação complicada, né? A gente louva, a gente, não sei se, todos são assim. A gente não pode ouvir um hino que está cantando, a gente não precisa nem ouvir um hino que está cantando. Não é? Quem é aquele do louvor já sabe. Né, Heloísa? Está cantando. Quem está dirigindo aqui? Até o crente, o servo do Senhor. Quem liga o seu som no carro e vai louvando ao Senhor? Eu até sem som começo a louvar, porque o som do meu carro não está funcionando. E eu saí de um culto aqui, num dia de domingo. Um culto, eu saí daqui. E eu fui deixar uma irmã na residência dela. Estava eu e meu filho, o Ian. E meu carro não tinha som. E eu saí daqui da igreja com o hino na cabeça. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E eu saí louvando ao Senhor com esse hino. Eu saí lá. E eu saí com o coração, não sei porquê, mas eu saí daqui da porta com o meu coração angustiado. E quando o meu coração estava angustiado, eu comecei a louvar o Senhor. Eu não entendi porquê. E eu comecei a louvar o Senhor. E eu fui. Meu coração estava pequeno. Eu falei, será que não era para me dar a carona para a irmã? Eu fiquei pensando. Eu falei, gente, por que eu estou assim? Eu falei, eu vou louvar o Senhor. E eu comecei a louvar o Senhor. Só que a situação ficou pior na hora que eu estava louvando ao Senhor. E eu comecei a louvar o Senhor. E eu lembro que eu estava. Esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E eu ia, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. E cada vez que eu ia, eu comecei a louvar, E estava só eu, a minha voz e o Ian do meu lado. Eu, a minha voz e o Ian do meu lado. Porque não adiantava eu ligar o som do carro, porque ele não está funcionando. E eu fui louvando. E eu passei, aí tinha um pare. Eu parei no pare, bonitinha. Parei, olhei para um lado, olhei para o outro. Fui. Tinha outro pare, eu bonitinha. Olhei para um lado, olhei para o outro, louvando a Deus. E eu fui. E eu, tu és, por quem a minha... Eu fiquei só nesse refrão. E eu fui nesse... De repente, o pessoal escuta assim, mãe, o carro! Pá! Eu bati no carro. Gente, eu não parei no pare. E eu bati no outro carro. Só que eu estava tanto com a presença de Deus. Eu estava assim, eu tinha saído do meu coração angustiado. Eu comecei a louvar o Senhor. Eu estava tão cheia de Deus, que eu desci com o meu temperamento extremamente aflorado. Porque eu sou uma fleumática, tá, queridos? Eu saí com o meu temperamento extremamente aflorado. E eu desci, eu falei, não tem problema não. E eu cheguei lá, falei, moço, acho que quando eu olhei no carro, o homem estava saindo fogo pelo olho. Eu falei assim, eu vou morrer. Pensei, vou morrer hoje aqui. O homem soltava fogo. O Ian ficou estátua. O Ian ficou estátua o tempo todinho. Ele só desceu do carro quando parou lá em casa. Ele ficou parado, duro. E eu falei assim, gente, esse homem vai me matar. No olhar do homem saía fogo. E eu com meu mansidão do fleumático. E eu falei, moço, me perdoa. Eu errei. Só me perdoa. O homem não queria me perdoar. O homem desceu do carro dessa altura, eu pequenininho, eu fiquei me senti, porque eu sou uma estatura, eu não sou muito baixa, mas eu me senti pequena, porque o homem era alto, o homem desceu do carro, eu fiquei tão miudinha, eu fiquei miúda, eu falei, meu Deus, só que eu estava tão calma, porque foi aquele louvor que trouxe aquele ambiente calmo para mim, e desceu esse homem, e desceu um pequenininho, do lado dele, pequenininho assim. E aí esse homem pegou e falou assim, mas como que você faz isso? Eu falei, moço, eu estou errada, eu errei, eu
Eu estou pedindo perdão para o Senhor. O Senhor pode olhar tudo que eu vou arcar com o que eu fiz. Eu fui errada. Aí ele começou a chutar o carro, começou a olhar. E o homem estava bem assim, para perto de uma mulher, ele estava bem alterado, bem agressivo. Eu me senti tão pequena, eu falei, senti tão indefesa, eu me senti indefesa. E eu não quis importunar ninguém. Eu podia ter ligado para o meu cunhado, o pastor Paulo, podia ter ligado para uma pessoa, mas eu falei, gente, eu não vou incomodar ninguém. Eu vou deixar cada um no seu lar. Eu não quis incomodar. Eu falei assim, eu vou conseguir resolver. E esse homem muito bravo mesmo. Aí de repente eu falei, moço, você tem uma oficina de confiança do Senhor? Ele falou, não, eu não tenho nenhuma oficina de confiança. Eu falei, faz o seguinte, o Senhor faz 3 cotações. Gente, eu na calma, acho que esse homem queria me matar, de tanto que eu estava calma. Eu estava assim, nossa, tudo bem, não tem problema, não, bateu no meu carro. O Senhor faz 3 cotações, e o Senhor manda para mim, 3 cotações. Aí ele virou e falou assim, como que eu vou confiar em você? Eu falei, só anota o número do meu celular. Eu falei, como que eu vou confiar em você? Eu falei assim, olha, eu sou pastora do Ministério Igreja Batista do Avivamento. Fica aqui na Avenida Liberdade. Eu tenho um comércio na região, eu sou comerciante da região. Moço, você vai me achar aqui, se eu falar meu nome aqui nesse setor, eu moro aqui a vida inteira. Você vai me achar. Eu não vou sumir do Senhor. Aí quando eu falei que eu era pastora, e o homem brabo, o pequenininho que estava do lado dele, virou para mim e falou assim, você é pastora? Eu falei, senhor, ele também é pastor. Eu falei, oi? Gente, foi intacto. O pequenininho falou que era pastor, eu virei e falei assim, oi? O senhor é pastor? Ele falou assim, sou. Eu falei, de qual ministério? Aí ele falou no ministério. Eu falei, nossa, a paz do Senhor. Eu já estava na fleumática, né? Dei paz do Senhor para ele. Eu falei, a paz do Senhor, meu querido. Mas aí, o que isso mostrou? Que a atmosfera, o ambiente da adoração, eu podia sair de lá chorando, eu podia sair nervosa também, mas a presença de Deus não saiu de mim e envergonhou ele. Porque na hora que o irmãozinho falou assim, ele é pastor, eu falei, oi? Ele ficou branco, ele perdeu a cor. Se você furasse, ele não tinha cor. Então a presença de Deus, ela tem que andar conosco constantemente, para impactar a presença de Deus aonde colocarmos os nossos pés. Quando entendemos que a oração, que o louvor, a adoração, na dificuldade, é impossível na tribulação. Quando nós entendemos o poder dela, as cadeias emocionais, as cadeias espirituais e as cadeias físicas são quebradas. Você está entendendo? Quando entendemos que Deus atua no meio dos louvores, quando entendemos que Deus atua na adoração, as cadeias emocionais, as cadeias físicas e as cadeias espirituais são quebradas. Aleluia! Paulo e Silas usou o seu posicionamento em Deus, a sua oração, o seu louvor, a sua adoração, para mudar a atmosfera daquele lugar. Aonde você tem estado posicionado para mudar aonde você está, sem precisar. Gente, é tão lindo quando as pessoas... Vou até dar um testemunho da pastora Isadora. Ela disse assim que... Ela falou assim, mana, você acredita que o meu chefe chegou e falou assim, Isadora é pastora. Quem contou para ele que eu sou pastora? Eu falei assim, a sua vida... As suas atitudes chegam longe. É tão bonito quando a gente sabe que as pessoas que testificam sobre nós, as pessoas que falam, nós não precisamos anunciar quem somos, mas as pessoas falam, sabe o irmão Henrique, aquele irmão de Deus, ou então chega até ele, irmão, o senhor é um irmão de oração, pastor, o senhor é um pastor de oração, irmã Dai, como eu tenho visto Deus na sua vida, as pessoas chegarem em você sem você precisar, veja Deus na minha vida, isso aí é cumprir o propósito de Deus, aleluia.
a atmosfera daquele lugar. Ao invés de lamentar, eles louvaram ao Senhor. Ao invés de você murmurar, louve ao Senhor. Ao invés de você reclamar, adore ao Senhor. Aleluia. E foi o louvor que rompeu os grilhões, que sacudiu as estruturas e abriu as portas. E olha só, quando eles foram para ser soltos, as autoridades, os empresários foram nas autoridades. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Por quê? Porque eles falaram para o carcereiro, falou assim, vai lá para o carcereiro, vai lá e solta Paulo. Diz, tipo assim, Paulo, sai pelas portas do fundo. Seja livre, vai para sua casa. Por que eles falaram isso? Porque eles reconheceram que Paulo era realmente o Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheceram que Paulo era um romano. Eles reconheceram a injustiça deles, mas eles não queriam apresentar que eles reconheceram isso. Mandou Paulo sair pelas portas do fundo e ir embora. Paulo disse, não. Que eles venham me tirar daqui. Você sabe o que aconteceu? Aqueles acusadores tremeram de medo. Olha o que Deus faz. Paulo foi de humilhado, açoitado, ele sai honrado. É assim que Deus faz nas nossas vidas, quando nós entendemos o propósito e adoramos e glorificamos a presença de Deus. No lugar da humilhação, Deus te coloca no lugar de honra. Deus coloca você no lugar de honra. Ele tira o seu estado de humilhação e coloca você no lugar de honra. E quando as autoridades chegaram com muito temor de Paulo, eles tiraram Paulo e Silas pela porta da frente da prisão. Eles saíram honrados daquele lugar. Mas as cadeiras foram quebradas. Os grilhões foram quebrados. Aleluia. Eu quero te fazer um desafio. Você não depende de uma condição externa, de uma fé. Você não depende dessa condição, mas você depende de uma fé inabalável, que é estar em Deus. Você não depende de uma condição externa para Deus agir na sua vida. Quais são as prisões que você tem enfrentado? Feche os seus olhos. Quais são as prisões que vocês têm enfrentado? Quais são as prisões? Feche os seus olhos. Nós temos prisões emocionais. Nós temos prisões físicas. Nós temos prisões espirituais. E não é porque nós somos servos de Deus que nós estamos impedidos de passar por isso, não. Nós acabamos de conhecer uma história da Bíblia que era extremamente de Deus. Paulo, Silas, e eles passaram também. Quais são as situações, quais são as prisões que vocês têm passado? E qual tem sido o seu nível de dificuldade? Qual tem sido, analisa, qual tem sido o seu nível de dificuldade para vencer? Levante, fique-se de pé. Coloque-se de pé. Há poder no sangue de Jesus. 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 Digam. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no sangue de Jesus. Diga, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus.
cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Ouço Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue De Jesus. Cadeias quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Segura aí, Zaida. Segura, segura, segura. Olha só. Só você sabe o que você está passando. Eu gostaria de chamar os irmãos pastores, evangelistas. Quem pode estar aqui orando, vem aqui na frente. Eu gostaria de convidar você que sente que ainda tem uma prisão que você não conseguiu romper na sua vida, porque nós temos que nos avaliar e reconhecermos. E você ainda não tem força e quer ser liberto dessas prisões. Eu quero te convidar a vir aqui receber a oração, para que o Senhor fortaleça a oração. Olha só, nós começamos a história dizendo que Paulo ia ao encontro de oração. Venha receber a oração dos pastores, dos irmãos, e ouça as cadeias quebrando. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no Sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Declara, igreja, ouço. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. cadeias Amém. quebrar, Levante suas mãos ao alto. cadeias quebrar, Amém, Jesus. Deus, cadeias visita a tua igreja, Senhor. quebrar, Senhor, visita a tua igreja, meu Pai.
Senhor, meu Pai, que a tua igreja nunca perca, Senhor, o momento de orar. Que ela nunca esteja dispersa, Senhor, ao estar contigo e a entender o teu chamado. Senhor, que a tua igreja venha ser transformada, Senhor, para que ela transforme os ambientes onde ela coloca os seus pés. Pai, que a igreja do Senhor seja estabelecida como Cristo, centro da tua vontade, Senhor. Que a igreja do Senhor entenda, Senhor, qual é o propósito dela de estar aqui, Senhor. Deus, quebre as cadeias, Senhor. As cadeias, Senhor, emocionais, físicas e espirituais, Pai. Que eles possam entender, Senhor. Senhor, e possam ser sentidos pelo mover de Deus, meu Pai. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor esta noite? Aleluia. Quem pode glorificar a presença de Deus? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus, amado Pai, leve o teu povo ao lar deles em paz, em segurança. Deus, derrame bênçãos sem medidas. Que eles tenham, Senhor, a partir de hoje, dias extraordinários na tua presença, Pai. Abençoa cada passo, onde eles colocarem os pés deles, meu Pai. Espírito Santo de Deus, move o sobrenatural sobre a vida dos teus filhos. Espírito Santo que habita, o Espírito que habita em nós, sejamos tocados todos os dias pelo teu mover, Senhor. Sejamos tocados todos os dias pela tua unção, Senhor. Sejamos tocados, que o Senhor venha mover sobrenaturais nas nossas vidas, que o Senhor venha nos surpreender todos os dias, Pai. Senhor, e que jamais calamos as nossas vozes de adoradores e de louvores, em nome de Jesus. Que a graça, a misericórdia e a compaixão do Senhor nosso Jesus Cristo e a comunhão dos irmãos esteja sobre nós para todos sempre. Amém. Não escutei, para todos sempre. Amém. Cumprimente o seu irmão e diga para ele que foi muito bom ele ter